Não sei se ouviu falar no caso de uma menina Sofia que foi morta pelo padrasto e pela mãe. Como podemos entender o nível da espiritualidade, este tipo de monstruosidade? Após o desencarne, o que acontece com a criança vítima e que acontecerá com os perpetuadores? Este tipo de barbaridade que me faz duvidar que existe alguma justiça ou Deus. Com você, Jorge. Tem 3 perguntas aí, né? Porque acontece o que acontece com a criança e o que vai acontecer com os autores. Vamos então para as 3 respostas. Existe uma visão muito equivocada dentro do movimento espírita de que tudo que acontece conosco obrigatoriamente é fruto de um processo expiatório. Ou seja, a pessoa devia, por isso que aquilo aconteceu. Ela deve para a lei. E nem todas as circunstâncias que a nossa vida possui são necessariamente processos expiatórios. Existem circunstâncias provacionais e existem circunstâncias missionárias. Existem pessoas que passam por sofrimentos, por dores, e que fazem isso por missão. Outras passam por essa experiência por prova, e outros por expiação. Qual seria a diferença entre prova e expiação? Na expiação, ela passa porque ela tem um compromisso do passado, e na prova ela não tem. É uma circunstância do livre-arbítrio e da perversidade das criaturas. No caso específico da menina, nós não sabemos qual foi a razão. Se é um processo expiatório, se é um processo provacional, se é um processo missionário. Agora, o que a gente sabe é que a nossa sociedade, e você há de convir comigo, ela é muito perversa. Ela é muito perversa. Nós temos uma quantidade incontável de pessoas desequilibradas no mundo. Pessoas desequilibradas no planeta. Pessoas com transtornos de diversas ordens que participam da nossa sociedade. Então, essas pessoas com esses desequilíbrios, evidentemente, elas produzem dores na nossa sociedade. Produzem violência, produzem agressões, que, de repente, não estavam na programação daquilo que deveria acontecer. Então, a gente não pode ter aquela leitura assim, a menina foi morta porque ela veio programada para ser morta. Não faz sentido esse raciocínio. Essa criança poderia, eu disse poderia, ter uma possibilidade de desencarnar cedo, mas não necessariamente assim. Poderia ser uma doença, um atropelamento, uma gripe, uma doença qualquer, uma queda, qualquer coisa que não fosse necessariamente esse instrumento. Mas o que acontece? Esses pais se inserem nesse processo da desencarnação dela, se inscrevendo na lei de uma maneira absurda. E assim, a gente diz, meu Deus, quanto sofrimento para essa criança e tal. É realmente muito doloroso você ver uma criança ser agredida. Muito doloroso. Muito. Mas isso não é uma situação que passa impune na justiça divina. Não vai passar impune. Essa criança que, de repente, está aqui vivendo essa experiência, pode ser um processo expiatório? Pode. Ela tem uma história lá atrás que pode ter justificado? Pode. Mas isso não são todos os casos. Pode ser uma circunstância provacional, ou seja, havia a possibilidade de que isso acontecesse e os pais, por perversidade, fizeram. Mas eles mataram a criança, para você ver. Às vezes nós temos histórias do passado que não estavam previstas de serem alcançadas, mas elas são alcançadas e acabam acontecendo. E de outras vezes elas são provacionais. Eu vou dar um exemplo de provação. O fenômeno de escravidão do Brasil, durante 353 anos, não alcançou só processos expiatórios. Tinha processo expiatório? Tinha. Mas tinha um monte de situação de prova. O que é a prova?
Pegou-se pessoas que eram menos experimentadas em termos de vivência espiritual e se aproximou de espíritos que tinham mais experiência para que os espíritos mais velhos ajudassem o desenvolvimento dos mais jovens, no sentido espiritual. Mas eles o que fizeram? Exploraram, como exploram hoje? Exploraram essas pessoas e destruíram as suas vidas. Isso não era, na verdade, o esperado de acontecer. E aí, aqueles que não estavam previstos de passar pela escravidão passam por ela. E aqueles outros que escravizaram se inscrevem na lei de causa e efeito. Porque os que são escravizados pela sua inocência. Mas os que escravizam são escravizadores pela sua perversidade. Então, esses se inscrevem na lei para receberem punições severas. E assim também, esses pais, que essa criança, de repente, sem ter nenhuma história anterior que justificasse isso, mas os pais vão e tomam a decisão de assim fazê-lo, eles se inscrevem na lei de causa e efeito de maneira terrível. É claro que aqui você tem que enxergar que tem um desequilíbrio, que uma pessoa, no seu juízo normal, ela não faria uma coisa dessa. Existe transtorno psicótico, um transtorno neurótico de grave expressão que pode ter provocado esse tipo de conduta naquilo que aconteceu. Então, você tem necessariamente a inscrição desses autores na lei de causa e efeito, sem dúvida nenhuma. Eles estarão inscritos na lei para as consequências naturais da lei de causa e efeito. Não tem como fugir disso. A menina que poderia não ter tido nenhuma responsabilidade, mas foi agredida, ela volta para o mundo espiritual e às vezes a gente fica sentindo dor e ela não tem dor, não existe isso. Às vezes, nossa, foi uma coisa violenta. Às vezes a criança sequer sentiu a dor que a gente espera, imagina que ela tenha sentido. Como muitas vezes alguns cristãos que foram devorados na arena nem sequer sentiram o ataque das feras. Então, assim também, a assistência espiritual é muito grande e essas crianças, essas pessoas acabam sendo beneficiadas com um adormecimento, com um esquecimento, com um tratamento que as desconecta dessa realidade, sem que elas tenham essa visão que a gente tem. Então, o que a gente tem em síntese? A criança não necessariamente precisaria desencarnar nessa idade, poderia ser noutra, mas os pais acabaram provocando. Como eles desencarnam ela nessa idade, deve existir alguma razão pela qual isso acabou sendo permitido. Ela pode ter alguma história nesse sentido. Agora, não necessariamente na forma do assassinato, isso nunca. Ninguém reencarna para ser assassinado. Então, se alguém faz isso, é alguém que está em franco delito da lei, que vai encontrar as consequências. E depois a gente olha essas pessoas encontrando as consequências e diz, meu Deus, onde está Deus que não vê essa pessoa sofrendo? Essa pessoa que está sofrendo pode ser o antigo algoz que agora passa por um sofrimento. Então, esses que fizeram isso com ela vão encontrar a consequência. Não tem como, vai encontrar a consequência. Depois vão se resolver, vão ser espíritos resolvidos no futuro, mas vão encontrar a consequência da lei. E a menina não tem essa imagem que a gente às vezes costuma ter de um sofrimento no mundo espiritual. Há um sofrimento no mundo físico? Sim, mas o desprendimento para o mundo espiritual desata os vínculos de dor que a gente vê do lado de cá.